Você já deve ter ouvido, poxa, o que eu devo colocar na frente do mercado na hora de me posicionar e chamar a atenção dos meus clientes ou até mesmo de outras pessoas para trabalhar com cinema? Então você já deve ter se questionado, e é uma coisa que me perguntam também com muita frequência: Benetti, mas eu me coloco no mercado como Bruno Benetti, o diretor de cinema, ou eu coloco a minha produtora na frente? Qual é a posição que eu devo tomar primeiro para chamar a atenção do mercado e que caminho eu devo seguir? Então essas são dúvidas muito frequentes que eu vou esclarecer para vocês nesse vídeo. Se você fala sobre você, sobre a sua marca ou sobre a sua empresa, qual é a relação e qual a diferença e os caminhos que isso pode trazer para você ao longo prazo. Vamos lá, então fica aqui comigo que eu vou dar excelentes dicas, e as últimas são sempre as melhores para a gente se posicionar no mercado perante ao cinema, beleza? Vamos lá então? Uma das perguntas que eu recebo com frequência, e é realmente a maioria das dúvidas das pessoas, e foi uma minha também, é em questão de se posicionar em frente ao mercado. Como assim em frente ao mercado? Não é o mercado da sua cidade, tá, gente? Se posicionar, eu digo, de uma forma de fazer a publicidade, como que você deve se portar. Por quê? Vocês já devem ter visto casos onde filmmakers, né, filmmaker ali, o profissional que ele filma, edita, faz coloração, ele faz todo esse processo sozinho, ele se posiciona. Então, por exemplo, meu nome é fulano de tal, entendeu? Sou filmmaker, eu trabalho com casamento, eu trabalho como diretor de fotografia, eu trabalho como editor e por aí vai. Esse é um tipo de posicionamento, a pessoa se coloca como pessoa física no mercado. Um outro posicionamento que também passa na cabeça do pessoal é: será que eu tenho que criar uma empresa, que foi o meu caso, de montar uma empresa chamada Altéria Filmes, e aí dessa empresa você coloca ela à frente do mercado na hora que você vai fazer a publicidade dos seus trabalhos? Esse filme foi produzido por Bruno Benetti ou foi produzido pela Altéria Filmes? Olha a diferença. E o terceiro caso seria para uma marca ou alguma coisa que seja muito próxima aqui ao da empresa, certo? Essas dúvidas são muito comuns, gente, são muito comuns. E o que acontece? Você tem formas de você se posicionar. Se posicionando como pessoa física, você tem um determinado peso no mercado, e como pessoa jurídica você tem um outro peso. Eu vou contar um pouco da minha história, e aí isso aí pode ajudar vocês a estruturar também casos que aconteceram comigo. Eu posso adiantar isso para vocês. Então vamos lá. Eu fiquei me perguntando, se eu me posicionar como pessoa física, como Bruno Benetti, diretor de fotografia, olha só que interessante, o que vem a primeira coisa na sua cabeça? Pô, é o Bruno Benetti, é um cara fera que trabalha com fotografia e tal. Daí o seu nome é esse, você fala, beleza, o João é roteirista. Então João roteirista, a pessoa vai atribuir roteirista à pessoa física. Quando ela precisar de um roteiro, ela vai lembrar de você e ela vai contratar você porque ela quer o melhor roteirista no mercado, certo? O melhor fotógrafo, o melhor filmmaker e por aí vai. Então aqui vocês podem fazer uma analogia um pouco mais ampla. Eu tô pegando exemplos do cinema porque faz parte da nossa série. Para quem tá caindo agora aqui, nós estamos fazendo uma série de vídeos que trazem essas dúvidas frequentes de quem quer trabalhar com cinema, assim como eu, de quem veio do cinema independente, investindo do teu próprio bolso, naquela sofrência e tal, né? O cinema de guerrilha, e foi caminhando a longos passos e longos anos até chegar onde eu consegui conquistar até o presente momento. Bom, então essa é a sequência e o contexto para vocês entenderem. Para você estar como pessoa física, você tem essa vantagem porque quando alguém, uma empresa, um filme ou de repente você está fazendo o seu networking, igual eu já comentei em todos os outros vídeos, já dei várias dicas daqui para trás, vocês podem assistir os vídeos anteriores. Quando você vai fazer esse networking, você se apresenta como, meu nome é fulano e é isso aqui o que eu faço. A pessoa vai ver o seu portfólio, vai ver se é bacana, se gosta, se é da mesma linkagem que o que ela tá precisando, né? A linkagem é assim, legal, eu preciso de uma fotografia nesse estilo. De repente essa pessoa, ela grava casamento, eu preciso de alguém que grave casamento. E aí ele consegue pegar e te contratar e tal. Ao ver no quesito de contratos e negócios, a pessoa física, ela tem um valor menor, eu digo um valor em quesito de contratos mesmo, sabe, de quanto que a pessoa vai te pagar. Ela tem um valor menor do que uma empresa. Uma empresa tem um valor bem maior e a empresa, ela passa uma outra
uma outra confiabilidade. Então, quando você está contratando uma pessoa física, você sabe que você está correndo determinados riscos. Já numa empresa, quando você faz o contrato com uma empresa, isso eu estou falando, gente, é na real, tá? Na teoria é outra coisa, mas na real mesmo, como acontece, quando você se apresenta como uma empresa para outra empresa, ela fica bem mais tranquila na hora de fechar os negócios. Então, eu já fechei vários contratos e serviços com clientes de o pessoal querer contratar a Altéria Filmes. Por quê? Se o Bruno Benetti, que é diretor de fotografia, diretor, produtor, o raio que for, se o Bruno Benetti sofre um acidente e ele, sei lá, de repente quebra as pernas e não consegue gravar durante um determinado tempo, você vai ficar inabilitado, você não vai conseguir gravar e tal, e aí? Como que vai fazer o seu trabalho? Então, quando você coloca uma empresa na frente, você consegue contratar e terceirizar esse trabalho com outra pessoa, chamar alguém que seja de confiança sua, alguém que você já conheça ou que tenha uma proximidade, para te representar na empresa, de forma que o contratante, né, quando ele estiver te contratando, ele vai ter o mesmo resultado se for tanto o Bruno Benetti, quanto o João, quanto não sei quem, seja lá quem for. Então a empresa, ela cabe de trazer o mesmo resultado, independente das pessoas que estão nela. Claro que o cliente gosta de ver o Bruno Benetti na Altéria Filmes. Eles querem ver o Bruno Benetti para filmar. Mas eu já tive casos que eu tive que contratar outros profissionais pela demanda de trabalho e outros profissionais que eu tive uma demanda muito grande em um determinado momento, onde eu estava filmando um documentário em um lugar e no outro lugar eu estava filmando um evento. Então um evento de 3, 4 dias com 2 equipes diferentes e não tem como eu acompanhar os dois. Porém, a empresa contratou quem? A Altéria Filmes. E o resultado que ela teve foi muito próximo da fotografia, da edição, do que a gente acostuma fazer com os nossos serviços. Então eu consegui trazer bem próximo o resultado esperado que o cliente queria. Olha a diferença. Agora, se for só o Bruno Benetti, não tem como contratar o Bruno Benetti para 2 lugares. Imagina se você contrata, você fala, eu vou contratar o Bruno Benetti para fazer a direção de fotografia do meu filme. E aí, de repente, outra pessoa contrata também o Benetti para fazer a outra direção de fotografia. E aí eu falo pro rapaz, ó, eu não vou conseguir ir para um desses clientes, porque eu já tenho um outro serviço marcado, mas eu quero colocar um diretor no meu lugar. Olha aí, já muda completamente, porque você está contratando a pessoa física, né? Parece óbvio para alguns, mas para outros não é. Isso faz uma diferença na hora de você crescer com o seu caminho. Então, quais foram os problemas que eu tive a longo prazo e a diferença social que a gente tem aqui no Brasil? A pessoa física, ela é mais bem vista no quesito de você ser um digital influencer, de você estar mais próximo como pessoa e estar naquele que eu já comentei nos vídeos anteriores, na humildade, que é a falsa humildade brasileira, que para você ser humilde, você não pode ter o que eu não tenho. Então, é mais ou menos isso, essa falsa humildade. Ah, você não é humilde, então isso quer dizer que eu tenho que me rebaixar ao seu nível para eu ser humilde? Seria isso? Então, a palavra humilde, o pessoal distorce muito ela aqui no Brasil. E ali você, como pessoa física, você consegue trilhar esses caminhos com mais facilidade. Eu imagino, eu gostaria de voltar no passado para fazer esse teste, mas eu vi isso acontecer com concorrentes, amigos e outros conhecidos, que eles seguiram pelo lado de pessoa física. Eles têm bastante trabalho hoje também, tem muita coisa. Como produtora, eu tenho outros trabalhos e outras coisas, só que é um trabalho que foi bem maior, tanto que teve uma época que os clientes, eles queriam fazer um serviço, olha só, eles queriam fazer o serviço que a gente faz, porque a gente traz uma direção cinematográfica, a gente traz aquela aplicação de cinema, um pouquinho dela, nos determinados produtos que a gente cria pela produtora. Então, você quer um institucional, ele vai ter uma visão mais de cinema e tal, entendeu? Então, essa é a pegada que a gente faz. E ali o cliente, ele acha que isso é muito caro. Quando você atrela cinema a vídeo, ele fala, isso é caro pra caramba, eu não vou fazer o orçamento, não quero nem saber. E eu já recebi feedback assim de cliente, falando, nossa, Benetti, eu pensava que era mais caro os seus trabalhos por ser de cinema e eu nunca cotei com você. Olha como afasta. Já por outro
lado, como pessoa física, você traz essa proximidade e essa facilidade na hora de cobrar determinados valores. Porque mesmo que você cobre um valor alto, porque o seu trabalho é bom e você vale aquilo que está pagando, mais alto até do que de uma empresa, você tem essa facilidade de que é você pessoa física, mas você não passa a mesma confiança para uma empresa. Quando uma empresa me contrata, tanto como ou pessoa física ou como pessoa jurídica, porque eu faço esses dois casos, eu já fiz webséries, já fiz filmes, já fiz curtas-metragens de outros diretores que me contrataram, mas queriam me contratar eu, o Benetti, como diretor de fotografia. Eles não queriam contratar a produtora Alteria Filmes, porque eles não querem uma produtora atrelada ao negócio deles. Então eles querem enaltecer a marca deles, o negócio deles, e eles me contrataram só eu, Bruno Benetti. E aí a minha equipe, essas coisas, elas vêm terceirizadas. Então você vê que muda bem ali o negócio. Então assim, não foi exatamente um erro que eu peguei, que eu atrelei na minha carreira, mas foi uma forma mais demorada de você conseguir conquistar o espaço, porque quando você coloca o nome de uma empresa de cinema, o pessoal já atrela automaticamente a filmes hollywoodianos e que vai ser caríssimo. Então aí eu tive que mudar a minha comunicação durante um ano para os clientes entenderem. Tanto que hoje eu tive que separar dois sites. Um site que é alteria.com.br, que eu mando para os clientes e eles olham todo o trabalho institucional, corporativo, e o outro que é o alteriafilmes.com.br, que é o trabalho de filmes, que eu mando para outro tipo de cliente. Olha a complicação que eu tive que fazer em questão de divulgação. E isso é ruim porque eu vou ter que gastar publicidade para dois, ou para um ou para outro. Porque hoje a produtora, ela paga as contas, os filmes são os lucros. Então ainda a etapa de você viver de filme não é uma etapa tão simples, ela é bem mais complexa, que ela envolve desde questões políticas, a editais, até questões sociais, e isso é uma coisa para discutir em outro vídeo, porque é bem mais profundo e demora bastante. Dá para trabalhar com vídeo? Dá para viver de cinema? Ainda não. Dá para ganhar e fazer um lucro bacana com o cinema, de você estar trabalhando em alguns projetos e tal. E essa realidade eu estou falando de quem não mora em grandes cidades, quem mora em pequenos centros. Se eu tivesse em grandes cidades, o nome da minha empresa talvez não seria tanto forte. Eu optaria por Bruno Benetti, tá? Minha estratégia, eu optaria por me vender como Benetti, diretor de fotografia, para as outras produtoras, para ver se elas têm interesse na minha fotografia, se elas gostam do meu trabalho e por aí vai. Com isso, você consegue terceirizar para várias produtoras e as produtoras conseguem te contratar, cada uma, gostei do estilo, gostei do estilo, gostei do estilo, que isso acontece muito nos comerciais, que contratam um diretor, o diretor ele é autônomo, e aí, eu quero aquela diretora, aquele diretor para dirigir esse filme porque vai trazer aquela visão que eu quero. Isso é muito comum em São Paulo, é muito comum em grandes centros de uma produtora ou uma agência ter vários diretores no seu catálogo e cada diretor tem um estilo de filme, tem um estilo de resultado e aí acaba chamando. Então se eu estivesse num grande centro, eu iria por este caminho de me oferecer como pessoa física, porque como jurídica eu teria que competir com todas as outras empresas, mas é um esforço maior. Você vai colher os louros? Vai, a longo prazo, mas a curto, médio prazo que você precisa pagar suas contas, já muda. E o motivo, você deve estar se perguntando agora, tá legal, Benetti, mas por que você criou a tua empresa Alteria Filmes e você não foi como Bruno Benetti? Então assim, pegando toda essa comparação de empresa e de Bruno Benetti, eu optei em montar a minha empresa porque a longo prazo eu queria, isso com a minha mentalidade lá atrás, tá? A longo prazo, eu queria ter uma empresa que funcionasse sozinha, que as outras empresas pudessem contratar o serviço da Alteria Filmes sem que dependesse de mim, porque eu sei que o meu tempo, ele é em horas, e chega uma hora que você não vai conseguir atender todo mundo. Então, eu poderia ou subir o meu valor como pessoa física e seguindo por isso, ou montava uma empresa para fazer uma coisa maior. Eu optei em montar uma empresa porque nós temos pouquíssimas empresas produtoras de cinema
aqui no Brasil, porque ninguém se arrisca, porque o mercado é difícil, porque não dá tanto dinheiro assim e dinheiro rápido, entendeu? Você não chega lá, eu vou fazer filme e já consegue 3 milhões e meio, 4 milhões e meio em um ano. Você não consegue, essa não é a realidade. A realidade para você conseguir 3 milhões e meio, 4 milhões e meio, você vai conseguir em 5, 6 anos ali, mais ou menos. Eu tô falando para um projeto. E aí vem a pergunta, você teria coragem hoje de investir 5 anos da sua vida em um único projeto para conseguir realizá-lo? Então essa é uma pergunta que você tem que se fazer na hora de pensar nesses caminhos de entrar no mercado cinematográfico, porque nacional, tá? Porque essa é a realidade. Agora, trabalhar com curtas-metragens, você consegue pequenos valores. Mas você pega editais municipais, por exemplo aqui da minha cidade, que eles dão 17 mil reais, 15 mil reais para você fazer um filme, um curta-metragem. Então, um curta-metragem que eu tô falando, sei lá, de X tempo aí. Vamos colocar de 10 minutos, com duas atrizes, tem mais diretor de fotografia, editor, diretor de arte, maquiador se precisar e tal. Vamos colocar uma equipe mínima de 10 pessoas. Então, assim, para você fazer um curta-metragem de pelo menos 6 meses, de um tempo de 6 meses de pré-produção até finalização, com 17 mil reais para 10 pessoas, faça as contas, divida 17 mil, entendeu? Em 10, vai dar 1.700 para cada um, se a gente fosse pagar isso igualitariamente, e divide esses 1.700 em 6 meses. 6, 12, vai dar uns 250, não dá 300 reais por mês para você fazer um filme. Então, muita coisa é feita no amor. Essa é a realidade dos editais locais, não só da minha cidade, mas de várias outras cidades pequenas também. Por isso que envolve toda uma parte política, toda uma parte ali que você precisa bater de frente, montar uma comissão, sabe, setorial do audiovisual da tua cidade para falar com o seu secretário de cultura, mas isso é um outro caso. Então, analisando todo esse processo, quando eu optei em montar a minha empresa, foi justamente para ter esses dois casos. Um caso que eu pudesse oferecer o serviço para empresas, né, e não perdesse, continuasse, aliás, a pagar as contas, e o outro que seria dos filmes, que é a longo prazo, que você vai trabalhando a longo prazo e vai ganhando e por aí vai indo, porque não dá para pegar só de pequeno caso, só no cinema. Essa é a realidade, dói pra caramba, mas eu já tô avisando vocês porque eu aprendi no meio do caminho. Então, agora que eu já tô, não tem como voltar atrás, agora vambora, né? Vambora. E outra, a gente tem pouquíssimas empresas de cinema. As empresas que estão aqui ou já são consolidadas, ou são pequenininhas, começando com 1 pessoa, 2 pessoas e que estão ali desenvolvendo e tal. No meu caso, né, hoje, atualmente, né, nós estamos aqui com um número de funcionários, de editores e tal, entendeu? Que conseguem trabalhar com isso, mas ela é mais focada pro lado comercial, pro lado institucional, pro lado corporativo, que é o que paga as contas de todo mundo. Estão entendendo a realidade e a diferença? Então, concluindo, por isso que eu optei em montar uma empresa e não eu em seguir este caminho sozinho. E outra, quando eu montei a minha empresa Altéria Filmes, eu consegui trazer uma gama de pessoas que compraram a mesma ideia que a minha e foram voluntários para produzir filmes. Então, você ganha um espaço maior na hora de falar que a Altéria Filmes é a produtora, porque uma produtora, ela gera a economia, ela movimenta a economia criativa, palavra-chave, ela movimenta essa economia criativa e ela gera também empregos ali naquela região. Por isso que ele tem um peso não só para a cultura. Então tem esses lances que eu resolvi e optei em colocar a minha empresa à frente. Mas em determinados casos eu ofereço os meus serviços também como Benete, diretor de fotografia, e a gente vai embora no negócio. Então você tem essas opções também. Já se você for como pessoa física, só para a gente recapitular, você consegue vender os seus trabalhos tranquilamente, mostrando seu portfólio, o que você já fez, para qual empresa e tal, e bababá. E aí com isso você vai ganhando mercado e você vai sendo parceiro de várias outras empresas que vão te chamar para produzir filmes. Certo?
Beleza? Tranquilo até agora? Um outro modelo que a gente pode pegar, existe um canal norte-americano chamado Cardo Digital. Eles começaram junto com o Fred Wong, isso aí é uma história para outro vídeo, mas esse canal Cardo Digital, hoje eles trabalham com vídeos, olha a palavra, vídeos, e eles fazem efeitos especiais, coisas voltadas para gamers e tal, e o trabalho deles é muito legal, eles fazem vídeos virais, sabe? Eles sabem a técnica de como transformar o seu vídeo viral, e ali, em uma determinada entrevista que eu estava acompanhando com eles, eles falaram assim, a gente não faz filmes, a gente faz vídeos. Por quê? A partir do momento que você fala que você faz filmes, o Cardo Digital é um grupo, hoje é uma empresa, mas é um grupo de pessoas, um grupo de artistas que desenvolvem determinados trabalhos audiovisuais. Então, a partir do momento que você fala que você faz filmes, o que passa na tua cabeça? Exatamente o que está passando agora. Filmes que você costuma assistir no Netflix, nas plataformas, filmes longas metragens e tal. Então, quando você fala que você faz filmes, as pessoas automaticamente colocam isso na cabeça e aí vem aquele pensamento que eu comentei com vocês lá no começo do vídeo. O cliente fala, é filme, é caro, eu não tenho esse dinheiro, então eu não vou te contratar, nem vou cotar com você porque eu não quero perder seu tempo e nem o meu. Então essa é a realidade. E eles falam até hoje, apesar de eles fazerem curtinhas e tal, eles falam, nós fazemos vídeos, porque o vídeo não é um filme. E aí não tem essa relação. Então o pessoal fala, olha, vocês viram os vídeos que o Cardo Digital fez? Então você baixa a expectativa do usuário de que está assistindo e que está consumindo o material deles, baixando a expectativa, o que você trazer vai superar as expectativas deles. Muito legal, né? Então, gente, isso aqui é um pouquinho do que eu gostaria de compartilhar com vocês. É um papo que é só a gente aqui, não tem vídeo, não tem nada apresentando, mas é um papo super importante, que esse vídeo ele define a estratégia sua e a sua carreira daqui para frente. Gostaria muito que, se ele te ajudou e se ele foi proveitoso, por favor, comenta aqui embaixo, clica no curtir também, isso aqui ajuda demais, e já compartilha com outros amigos, em outros grupos, em outros fóruns, que isso é muito importante para mim. E também importante para outras pessoas que precisam dessa mensagem, que não sabe por qual caminho seguir. Beleza, gente? Já se inscreve aqui no canal, que a gente vai ter vários outros vídeos. Hoje é mais um bate-papo, mas a gente vai ter os vídeos mais técnicos, mais práticos para fazer, e esses práticos são bem bacanas na hora de trabalhar com iluminação, com fumaça, com um monte de coisa que já tem aqui no canal, vocês já estão acompanhando, mas eu quero trazer mais coisas. Beleza, gente? Muito obrigado, um abraço e até a próxima!